Alô, caros telespectadores da Vale TV, estamos chegando para mais um programa Valores da Nossa Terra. Um programa que tem por objetivo colocar em perspectiva fatos, histórias e feitos de homens e mulheres aqui da nossa cidade de Novo Hamburgo e região do Vale dos Sinos, que possam nos inspirar, nos dar força para enfrentar o difícil dia a dia, sobretudo do mundo dos negócios. Este nosso programa, ele vai ao ar às quintas-feiras, no horário das 20 horas, no canal 14 da NET, que abarca aqui Novo Hamburgo, Campo Bom e região, e no canal 6, também da NET, de São Leopoldo. Para o dia de hoje, nós contamos com a presença ilustre do senhor Alberto Lourenço Francischetti. Este senhor tem o privilégio de titularizar a presidência do Grupo Krause, um grupo empresarial aqui da cidade de Novo Hamburgo, que deu seus primeiros passos ainda no século XX, mais precisamente no ano de 1922. Veja-se que é uma organização empresarial que presenciou e atuou em vários contextos exitosos e difíceis aqui da República Federativa do Brasil, mas que chega com vigor e com força em 2022, por ocasião da sua comemoração de 100 anos, com a mesma força, pujança e denodo com que há 100 anos atrás dava os primeiros passos. E para falar sobre isso, o diretor-presidente desse grupo, o senhor Alberto Lourenço Francischetti, então, conversará conosco hoje. Tenho certeza que teremos bons momentos aqui nesse nosso programa. Bom dia, senhor Alberto Lourenço, me permita assim chamá-lo, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes também. É um prazer estar aqui com vocês, falando do nosso grupo. Isso. Eu fazia aqui na abertura uma observação, que é um grupo que agora, ainda no mês de março, vai completar 100 anos. O que se poderia dizer dessa caminhada, quando começa e como é que se desenvolve um grupo familiar, que não é a regra grupos familiares serem tão longevos e chegarem a uma data de 100 anos ainda com essa pujança, com esse vigor. Qual é a receita aí, senhor Alberto? Como dizia um amigo teu, Aurélio Decker, o Grupo Krause viu Novo Hamburgo nascer, porque foi uma empresa criada em 1922 e Novo Hamburgo foi emancipado em 1927, em abril de 1927. A empresa começou com um avô meu, que eu não conheci, que ele abriu uma lojinha de móveis no prédio que nossa propriedade, hoje ainda ali na rua Júlio de Castilhos. E por ele fazer móveis, quando houve o falecimento de alguma pessoa na cidade, ele foi contratado para fazer o caixão. E ele fez. E dali em diante começou, falecia alguém, procuravam ele para fazer o caixão. E dali nasceu a funerária, que foi administrada por ele até 1934, quando houve o falecimento dele. Então a minha avó, como esposa dele, foi a seguidora da empresa. E ali foram anos e anos, aí eu conheci a minha avó, ela faleceu em 71, convivi com ela, nasci dentro da funerária, morei dentro da funerária, por vários anos. E ali foi uma sucessão. Meu pai assumiu ela por volta de 1959, 1960. Meu pai assumiu, tendo a viúva Krause já uma idade avançada. E meu pai ficou até 81. Eu comecei a trabalhar como funcionário em 1967. E dia 1º de abril de 1967 eu comecei a trabalhar registrado. Já trabalhava dos 13 anos, 14 anos, já ajudava meu pai no serviço para cá, para lá, já dirigia carro dentro da cidade, E agora meus filhos estavam, eu tenho só um agora, que o outro num acidente faleceu. E o Gilberto está seguindo isso aí, botando essas novidades todas aí de planos assistenciais. Agora o nosso memorial lá, cemitério vertical, ecológico, que não agride o meio ambiente, os lençóis freáticos, E estamos tocando aí a funerária
como sempre, com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, respeitando os familiares que ficam dos falecidos, né? É a nossa meta sempre agir com respeito, com dignidade e um atendimento que já foi passado para nós no tempo da avó Krause. Ela mesma já fazia um atendimento diferenciado, era uma pessoa conhecidíssima em Novo Hamburgo, e ela sempre dizia que o atendimento era uma forma de tu angariar teus clientes e fazerem deles seguidores da tua empresa, né? É verdade. Eu sempre digo, né, eu também já tive, né, digamos que enfrentar, né, os dissabores, vou chamar assim, da morte, né, e sei a diferença que faz, neste momento difícil, ter uma empresa humanizada, especializada e que faça aquela complementação naquele quadro difícil que nós experimentamos ali, quando temos que tratar da morte, sobretudo de um ente querido, né? E pelo que se sabe, e não se chega impunemente a 100 anos de atividade, né, como chega o Grupo Krause, se não tem no atendimento, no respeito, esse evento que ele é simbólico, que é o sepultamento, né? O que se poderia dizer, né, da atuação da empresa neste âmbito, né? Quais são os diferenciais, o que a empresa, digamos, cultiva mais para ajudar aqueles que estão nesse momento difícil, que é fazer o encaminhamento, o sepultamento de alguém, né? Como é que nós podemos traduzir isso para as pessoas? Tem até um slogan nosso da funerária que foi criado agora há pouco tempo aí, honrando histórias de vida. Existem cerimônias, a gente faz cerimônias para os falecimentos ali, onde é lida uma carta, é feita uma entrevista com a família, né, para ver os momentos que essa pessoa viveu, os bons momentos, as boas amizades, tudo. E isso tudo na hora do sepultamento, antes do sepultamento, é feita essa cerimônia e é contada a vida dessa pessoa ali, isso com respeito, com dignidade. Então esse slogan faz parte do Grupo Krause, né, honrando histórias de vida. As pessoas que falecem, elas precisam ser respeitadas. Os familiares que ficam precisam ser respeitados, precisam ser ouvidos com dignidade, atenção. Mesmo numa hora dura, assim, sempre existem pessoas nervosas que precisam ser manipuladas de acordo, certo? Para não haver um distúrbio, nem alguma, como é que eu vou dizer assim, Um desconforto um maior. desconforto Ali, maior. né? Eles precisam estar no maior conforto e serem assistidos em todo funeral. E é o que a Krause se propõe. Desde a hora do falecimento que nós somos contratados, que nós somos avisados, a gente toma conta do serviço e faz todo o necessário para deixar a família no maior conforto possível, né? Então nós temos ambientes lá, nossas capelas super modernos. No Brasil, nós somos uma das funerárias que distribui o maior conforto possível para os familiares quando forem velar um ente querido. E nesses pontinhos assim que a gente vai crescendo, vai vendo, vai vendo bastantes elogios que a gente recebe por ocasião dos atendimentos, né? São várias pessoas, até agora a gente, na comemoração dos 100 anos, a gente releu uma carta de 30 anos atrás de um falecimento que a gente fez. Um senhor fez uma carta muito bonita para nós, agradecendo tudo, né? E isso nos deixa motivado, nos deixa honrado em prestar esse tipo de serviço. É que aquele momento é um momento de tristeza, de dor, né? Mas nem por isso também não pode deixar de ser um momento de fazer aquela homenagem àquela pessoa que está sendo sepultada, né? Contá-la, né? Torná-la presente para aqueles, às vezes, que estavam muito tempo distante ou não conheciam aquela pessoa em detalhes, né? Eu acho que esse serviço, né, que vocês prestam, ele, vamos chamar assim, se é que se pode dizer, ele humaniza aquele ato que é um ato difícil para todos, para a sociedade que perde um dos seus, né? E sobretudo da família. Então esse apoio, né, ou seja, estar presente e, digamos, dar também uma outra conotação àquele evento, que não só de dor, de sofrimento, mas também de venerar uma vida, né, que aconteceu e tem uma história. Eu acho que isso é muito importante. E vocês têm sentido isso? Com certeza, com certeza. Nessas cerimônias que a gente criou há coisa de 2, 3 anos para cá, 4 anos, eu não lembro bem,
porque eu não estou mais na ativa, eu estou aposentado, e meu filho que segue no grupo e organizando essas coisas, esse tipo de modernidade. Então a gente segue congressos no Brasil, aí a gente vai e vê as novidades que tem. E é aquela história, honrando histórias de vida, respeitando e fazendo um planejamento para, na hora da cerimônia ali, a pessoa ser honrada e contar para ele o que foi a vida, para os que estão no velório, contar para essas pessoas o que foi a vida dessa pessoa que partiu. Isso. Aliás, o slogan esse está nos seus automóveis, né? Honrando histórias Honrando de vidas. histórias Eu passei de vida, já em 2 ou 3 dos seus carros fúnebres, eu li isso ali, é isso que está ali. Isso aí, honrando está histórias de sentado vida, ali. né? É isso aí. Que eu acho que essa é a grande, digamos assim, vou chamar assim, sacada, né? Porque aquela pessoa que está nos deixando ali, né, ela tem um histórico, ela Tem uma história. ela teve responsabilidades sociais, ela deixa exemplos, né? E eu acho que humaniza muito aquele momento difícil de dor, em que nós vamos pela última vez ter aquela pessoa presente entre nós, né? Colocar em relevo, em perspectiva, a história dessa pessoa. Isso Né? aí. Dar a conhecer, aproximar ainda mais. Contar para as pessoas a história de vida dessa pessoa, o que ele fez, o que ele construiu, né? O objetivo da funerária e da cerimônia é essa aí mesmo, né? Isso, né? E a pessoa, os familiares, então, eles se sentem mais calmos, mais tranquilos em ouvir aquilo ali e ver que todas as pessoas estão ouvindo também, né? Isso. Que em alguns casos, né, na grande maioria deles, né, não é só a família que perde, a família perde, né, um dos seus, a sociedade perde um dos seus. Isso. Né, e todos nós perdemos uma pessoa que dava sua contribuição de uma forma ou outra para o todo. Perdemos um exemplo, perdemos um parceiro de caminhada. E este momento, ele é um momento singular, é um momento de reverência, e nós podemos dizer, viu, seu Alberto, que o homem lá atrás, ele era nômade, ele não tinha um local fixo em que ele parava, ele perambulava e colhia o que achava pelo caminho. Pois foi justamente o funeral, ou seja, o sepultamento dos seus que fez com que o homem deixasse de ser o nômade para começar a se fixar em certas localidades, sobretudo próximo aonde ele deixa os seus, né? Esse é, sob certo aspecto, a história do processo civilizatório. Ou seja, o sepultamento, ele tem um simbolismo para nós, às vezes não bem dimensionado. Está na raiz, né, deste desenvolvimento de modelos de sociedade, né, e tem todo o seu approach aí, que nós vamos ainda, ao longo do segundo bloco, discutir aqui com o senhor Alberto. Sobretudo também, né, esse empreendimento vertical, que eu tenho grande curiosidade também, e eu acho que todos nós aqui que estamos assistindo o programa, de saber como é que vai se dar isso e quais são, né, as repercussões, sobretudo para o meio ambiente, dessa nova forma, né, que está ganhando corpo aí não só em Novo Hamburgo, como no estado e no país, de fazer o sepultamento. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje tenho o privilégio de falar aqui com o presidente do Grupo Krause, senhor Alberto Lourenço Francischetti. Eu, no bloco anterior, né, suscitava aqui um empreendimento que o grupo vem fazendo, que é um cemitério diferenciado, uma perspectiva vertical, que tem inúmeras vantagens. No intervalo, eu conversava aqui com o senhor Alberto,
que eu tinha um grande colega, quando lecionava na Unicinos, chamado Justino Adriano Farias da Silva, esse professor de direito, né, e que tinha um afeto pela propriedade privada. Ele tinha lançado, lá nos anos 90, uma obra de fôlego chamado Tratado de Direito Funerário. Essa obra, que é uma obra referenciada aqui no Brasil e na América Latina, ela nos dava conta, assim, ela nos situava que o sepultamento é uma coisa muito séria. Ele traz consequências numa série de realidades da vida humana, a começar pelo próprio ato, a propriedade ali do espaço, o solo em que nós vamos escolher para fazer um cemitério, etc. e tal. E o senhor Alberto aqui nos informava que, atento a essas consequências todas, a esses estudos que eles vêm fazendo, enfim, uma empresa fazendo 100 anos, eles também se deixaram tocar por essas realidades e pensaram alguns empreendimentos diferenciados, como é este, né, do denominado memorial, em que temos ali, né, um cemitério numa perspectiva horizontal com todas as suas vantagens. Nos diga, senhor Alberto, o que é esse projeto memorial e qual é o impacto dele para os sepultamentos aqui da nossa região? Bom, o cemitério memorial, o nosso Memorial Krause aqui no sul, é o primeiro cemitério aqui na parte da região sul do Brasil. Já existem outros em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, vários lugares, Bahia, né? Mas nós fomos os primeiros a implantar ele aqui no sul. É um cemitério vertical que não polui os mananciais de água, o nosso meio ambiente. Ele é ecologicamente correto. Onde o corpo é guardado em gavetas, né, que são assistidas por mangueiras de ar, que põem um ar, renovam o ar dentro dessa carneira, né, onde todo o cadáver ele fica... não fica exposto ao ar livre nem nada, e é passado por um sistema de filtros que não deixa cheiro nenhum. É um cemitério totalmente moderno. Você está acostumado a ir num cemitério, aí você vai encontrar grama, vai encontrar barro, vai encontrar túmulos, né? Se chove, você se molha, e ali nada disso acontece. É um cemitério totalmente limpo, de fácil acesso, e para visitação sem problema nenhum, a qualquer hora dos horários, você vai lá, visita, sem se molhar, sem se sujar, sem botar barro nos pés, e não polui o meio ambiente, principalmente os mananciais de água, como qualquer outro cemitério aí polui, onde o corpo é depositado dentro de uma carneira ou embaixo da terra, e com o passar do tempo ele vai se decompondo e fica aquele necrochorume que penetra na terra e polui os mananciais de água. O nosso não acontece nada disso aí. Isso. Esse assunto às vezes pode até, digamos assim, causar algum tipo de espécie ao nosso telespectador, né, que não é comum se falar, né, de assunto dessa natureza, mas isso é um dos assuntos assim mais relevantes que se pode ter hoje na hora do dia, em função, sobretudo, das questões ambientais. Porque ao ler aquela obra lá no passado, e eu ainda há 2 anos eu comprei 4 ou 5 obras que tratam da morte, né, o fato morte, que nós deixamos para o outro lado, é difícil nós queremos... Ninguém gosta de falar. Mas é preciso, porque é um fato inexorável, ele vai acontecer. E eu me lembro da obra lá, isso na linha do que o senhor falou, ele dizia assim que, inclusive, o solo em que nós vamos fazer um cemitério não pode ser qualquer solo. Tem terras, né, solos específicos e apropriados para nós fazermos um cemitério. Nós falamos destes, né, em que ainda é o método tradicional de sepultar, né, numa cova, né? Então, que isso não poderia se dar de qualquer jeito em qualquer local, porque tem esse perigo de atingir lençóis freáticos, o próprio tipo de solo que dificulta, inclusive, a própria preservação ou decomposição. Ou seja, tem vários estudos que envolvem um sepultamento. Isso não é uma coisa simples, banal. Não, isso é técnica e tem que ter muita responsabilidade. Daí a necessidade de nós termos empresas como o Grupo Krause, que não só faz com muita perfeição o que faz,
como também se preocupa com o que está fazendo, né? Olha as consequências da sua atividade. Que, aliás, hoje, as consequências do que fazemos, elas impactam todas as atividades. A sociedade hoje tem essa agenda de refletir sobre qualquer iniciativa empresarial e quais são, aquilo que nós chamamos na economia, as externalidades negativas que essa atividade deixa. Ou seja, aquele lado que é ruim, que ataca o meio ambiente, o ar, a água e até mesmo sociedade. Então, quando eu vejo um projeto como esse seu, que coloca na perspectiva, além daquele tratamento humanizado para quem tem, né, esse problema, esse difícil fato de sepultar alguém, mas também fazê-lo com responsabilidade. Isso é que faz a diferença, e que posso lhe dizer que levará esse grupo a fazer 200, né? Porque vem trabalhando com responsabilidade. E deste empreendimento, né, as pessoas, né, normalmente, né, elas se dão conta que precisam, né, sepultar alguém e, portanto, de um local quando acontece o evento morte. O que se pode fazer hoje para ter isso também no radar e se fazer um tipo de gestão? É possível, no Memorial Krause, você adquirir um espaço, cuidar, já se acautelando, se preservando? Sim, é possível, sim. Através de telefones que temos aí, ou com a presença lá, né? Sim. Nós temos atendentes lá que atendem lá, pode comprar, adquirir espaços já anteriormente de acontecer o fato, né? Para ter reservado já o seu espaço lá. Eu até te convido, agora, dia 30, vai ser feita a comemoração lá no memorial dos 100 anos da empresa e a apresentação do memorial para a cidade, que não foi feita ainda em função da pandemia. A gente não fez nada, então agora vai vários convidados, jornalistas, entidades públicas aí, sim, e te convido para comparecer lá, de ir. Dia 30, às 19 horas, e conhecer o nosso cemitério, o nosso memorial. Convido aos ouvintes, aos telespectadores, compareçam lá no bairro Canudos, na divisa com Campo Bom ali, sim, Rua Helmut Hill, parece que é o nome, sim, dela. Conhecer o local. É um local grande, são 2 hectares de terra lá, 6 mil metros de obra construída. Sim. Compareçam lá e deem uma olhada, que antes as pessoas já compravam sepulturas em outros cemitérios, já adquiriam antes de acontecer o fato. E o mesmo pode ocorrer com o nosso memorial lá também. Até porque hoje não são mais assim, não temos grandes espaços à disposição para fazer sepultamento, né? Não, Eu vou, com a sua permissão dos nossos telespectadores, eu vou dar um relato aqui, um depoimento. Eu tive que fazer o sepultamento do meu pai lá nos anos 90 e de outros familiares e meu irmão em 2009. E ele, junto com a minha mãe, morava numa cidade, né, de forte cultura religiosa, e a minha mãe estava ali meio ano naquele local. E ela não tinha ainda tido tempo, como meu irmão morreu muito jovem, de se vincular à igreja, pagar o carnê, aquela história toda, ou seja, não participava de uma comunidade religiosa. E o meu irmão falece e tivemos um grande problema de fazer o sepultamento dele lá. Só sobrou o municipal, que era 10 quilômetros do centro da cidade, atirado. Quando nós chegamos lá, tinha capim por aqui, né? E era o que se tinha, e o sepultamento acabou sendo feito lá. E aí eu me recordo que um dia eu cheguei em casa e disse para minha esposa assim, hoje eu vou abrir aí uma champanhe porque eu comprei 8 propriedades em Novo Hamburgo, né? Ela, mas como isso? Eu tinha comprado ali no local 8 espaços para fazer digamos, o translado de todos esses familiares que estavam dispersos por aí. Porque tem um custo também de preservação, né? As pessoas estão sepultadas, lá nós temos que fazer o cuidado daquele local, tem pessoas que trabalham por isso, também tem que ser remunerado, ou seja, isso não é mais uma questão que que nós enterramos e vamos embora e viemos as costas, não, nós temos responsabilidades ali com aquele, né? E é isso essa mensagem que eu deixo, né? E fico feliz quando temos, né, situações como essa, né, e empreendimentos como este que cuidam disso.
Isso é possível fazer, né, senhor Roberto? Possível, Né? é possível. Fazer esse planejamento, enfim. Pessoa que for fazer a visita lá no memorial, ele vai ver uma coisa totalmente diferente. Temos vaga para estacionamento para 180 carros. Opa. Né? Tem capela também? Tem capelas, 6 capelas nós temos velatória lá. E agora, para o futuro, estamos esperando a liberação para nós instalar os nossos fornos crematórios. Né, que vão ter fornos para humanos e vamos começar a trabalhar com PET também. Né? Que hoje em dia é uma coisa que é muito usado, muito difundido, né? Então tem pessoas que não querem largar o pet dele em qualquer lugar, né? Também tem que cuidar, pode sair enterrando, né? Também tem sol freático, né? Tem questão ambiental. Isso aí também, entra tudo isso aí junto, né? Então eu convido as pessoas para ir lá olhar, que é uma coisa totalmente diferente. E até bonito de ver. Não é aquilo que a gente entra no cemitério, assim, que vê aqueles túmulos abandonados e tudo lá. E é uma coisa bem bonita, limpa, higiênica, né? E de respeito ao nome familiar, né? Então, eu me lembro assim, nós vamos aí mundo afora, a gente gosta também, né, de olhar alguns cemitérios. Né? Aliás, tem cemitérios mundo afora que são ponto turístico. Ponto turístico, né? Pelo seu simbolismo, pela sua representatividade, né? E pela história que ele alberga ali, né, que ele armazena de famílias, né, que tem aquele espaço e ali, então, né, deitam os seus, cuidam dos seus e fazem daquilo uma referência. Né. Eu acredito, senhor Alberto, que a região ela vem dando também passos significativos no sentido de cuidar isso, né, que não é um simples ato só de sepultar, mas ali também está parte da história de uma família, né. Então, criar ali um núcleo, né, para ter os seus, para reverenciar. E todo ano dos finados a gente faz uma comemoração lá, reúne os familiares das pessoas que já estão sepultadas lá, né? O último finados aí, nós reunimos mais de 300 pessoas lá no memorial. A gente faz lá no memorial para relembrar a história de vida dessas pessoas, os falecidos dele. E ali é um espaço agradável de ir lá, né? A gente bota uma pipoquinha para as crianças, um algodãozinho doce, né? Um helicóptero solta umas pétalas de rosa em cima, né? E é uma coisa muito bonita de se ver. Infelizmente, a gente vai começar a caminhar para o encerramento, mas eu não queria deixar de lhe perguntar uma questão, né? Porque o senhor está na 3ª ou 4ª geração, né? Eu sou a terceira, meu filho é a 4ª agora. A 4ª, né? E não é comum, viu, senhor Alberto, nós termos, né, atividades empresariais como das mais diversas índoles aí, acontecendo essa transição, né, de geração para geração. Se pudesse dizer assim para os nossos telespectadores, qual é o segredo aí do Grupo Krause? Eu acho que não tem segredo, né? Eu acho que é a convivência familiar, né? Aquilo que eu aprendi com a minha avó, a Frau Krause, como ela era chamada, meu pai aprendeu certo com ela também, meu pai passou para mim e eu passei para o meu filho. Sendo que eu achava que meus filhos não iam ficar na funerária. Tanto é que o Gilberto foi piloto por um ano, piloto da Gol, foi piloto da TAM, né? E eu achava que ele ia seguir outro caminho. Meu outro filho que faleceu trabalhava com calçados, mas deu aquele boom, quebrou um monte de fábrica de calçado e ele acabou vindo para a funerária. E aí o meu filho, o Gilberto, com a morte do irmão dele, acabou vindo para a funerária, né? E está ali fazendo um belíssimo trabalho, né? E eu achava que eu seria o último, que não haveria segmento depois. Mas estou muito honrado, muito orgulhoso de ver o meu filho fazer o trabalho que está fazendo. Um trabalho muito bonito, né, de modernização, de tudo, de administração. Ele é um ótimo administrador. E é uma coisa que veio ao normal. Eu achava que não ia acontecer essa transição. Inclusive tem aqueles livros aí de transição para a família, como se faz a transição da empresa para as famílias, né? Eu achava, eu acho que vai ser difícil, né? Mas aconteceu ao natural. O segredo que o senhor fala, então, é convivência familiar. Convivência familiar, isso aí. A família teve familiar, um cimento, teve um propósito em comum que ajudou a fazer as sucessões. Eu acho que a família é essencial. Essencial. Então, senhor Alberto, nós vamos lhe agradecer pela presença e o privilégio de tê-lo tido aqui para conversar e, sobretudo, trazer alguns esclarecimentos e informações às nossas comunidades aqui do Vale dos Sinos, né,
sobre este evento morte e tudo aquilo que o circunda, né, Sr. Roberto? E que quando tivermos frente a essa situação, que nós temos sim na cidade empresas gabaritadas, né, para nos auxiliar, né, neste momento, né? Então, lhe agradecer, não sem antes também aqui lhe render homenagens pelos 100 anos do grupo, né, leve da nossa parte as mais sinceras considerações, assim como também para todos os seus funcionários. Muito obrigado. E desejamos aí que o senhor tenha, o grupo, né, possa ter mais 100 anos de desafios pela frente. Vamos ver. Muito Quem obrigado. sabe, né? A gente acha que não, mas daqui um pouquinho engrena tudo, né? O futuro a Deus pertence, né? Isso. Então nós vamos encerrando mais este programa, né, Valores da Nossa Terra, aqui pela Vale TV, prometendo voltar na próxima semana com mais uma entrevista de relevo, de significado, como foi esta de hoje. Boa semana a todos e até o nosso próximo programa.